Boa tarde, pessoal. Todo mundo conseguiu sentar? Então, tá bom. Vamos começar o nosso Nutribunal. Meu nome é Mariana Lemos. Em nome de todo o time Nestlé Health Science, a gente agradece a presença de todos vocês aqui e quem está conectado virtualmente no Avante. Hoje de manhã, por curiosidade, a gente já tinha mais de 4.500 pessoas cadastradas para assistir o Nutribunal. E hoje o tema é bem especial, nutricionalmente. Diferentes emoções habitam na UTI. E eu vou convidar agora o Ronaldo, que vai explicar muito bem a atividade. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer um sorteio no final. Mas para quem estiver aqui até o final, tá? Um pacote completo para o congresso da SBNPE em outubro e mais 3 inscrições para o Ganepão do ano que vem. Quem quer ganhar? Então, vamos lá, fiquem até o final. Quem não preencheu, a gente vai passar para pegar com o time aqui. É só levantar a mão, eles pegam para colocar na urna, tá bom? Então, vamos concorrer. E com vocês, Ronaldo, para explicar o que vai acontecer nesse Nutribunal. Maravilha! Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo animado. Mais um Nutribunal, mais um ano de sucesso. Toda a equipe de Nestlé Health Science trabalhou muito para trazer esse mega evento para vocês. E cada ano, o nosso time se esforça para trazer algo técnico e, ao mesmo tempo, de uma maneira mais despojada. Afinal de contas, a comunicação científica é o nosso foco. E, nesse ano, o nosso Nutricionalmente, diferentes emoções habitam na UTI. Imagina aquele dia a dia na sua rotina, onde você começa o plantão e, de repente, já começa um pequeno BO. Vem 1000 informações na sua cabeça. Milhares de emoções. E aqui a gente vai retratar nesse formato de como a Nutri consegue conduzir isso. Ela tem que discutir com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, como eu faço para conduzir isso da melhor forma. Pessoal, cada emoção vai ser conduzida por uma cor. E além disso, teremos as nossas memórias, onde a Nutri vai resgatar tudo aquilo que ela aprende durante as visitas, durante os congressos, onde Nestlé Health Science sempre leva a informação técnica e científica de qualidade. Convido todos a colaborar, a prestigiar esse nosso momento, e a doutora Valéria vai moderar muito bem com o nosso time de especialistas. Doutora? Sim! Uhul! Sejam muito bem-vindos! Em nome de Nestlé Health Science, a gente está muito feliz de ter vocês aqui, como o Ronaldo falou, para falar sobre as emoções da UTI. Eu já vou adiantar. Time de residentes do HC, vocês vão perder a aposta, ninguém acertou, tá? Já estou adiantando para vocês. A gente vai falar um pouquinho... vai falar um pouquinho sobre as emoções que habitam a UTI. Só para a gente ter um pouquinho de legenda do que são as emoções, a raiva, toda vez que a raiva estiver por aqui, a gente vai ter a cor vermelho. Toda vez que a alegria estiver por aqui, a gente vai ter a cor amarela. O medo vai ser azul, a coragem vai ser verde e a tristeza vai ser rosa. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o time que vai conversar sobre as emoções na UTI. Então, eu chamo o médico intensivista, que é o Dr. Paulo Ribeiro, que é gerente responsável da MTN do Sírio-Libanês. Vem, Paulo! Eu vou chamar também a nutricionista, a nossa nutricionista que vai interagir com o Dr. Paulo aqui na equipe, que é a Aline Catani, ela é coordenadora da MTN do Hospital Pompeia. E agora, eu vou chamar o nosso cérebro, Carol Dias! A Carol é coordenadora administrativa da MTN do Instituto Central do HC USP, em São Paulo. E dona desta mesa e desta cadeira. Vocês separaram que só eu tenho cadeira aqui, mesa? Ela pode tudo, né, gente? Vamos lá. O que a gente vai começar a conversar aqui? A gente vai começar a conversar sobre situações corriqueiras que ocorrem dentro da UTI, e como a gente vai conduzir perante as emoções que médico e nutricionista passam,
A gente vai ter um cérebro que às vezes se atrapalha um pouco? Na sua opinião. Porque cérebro, pessoal, pensa. Eu vou contar para vocês o que ela será. Uma alma. E o problema é que a alma é boa, mas às vezes é meio perdida. E vocês vão reparar, eu vou esperar vocês verem as considerações dela e tirarem as conclusões de vocês. Se ela é uma alma boa ou uma alma perdida. Vamos aguardar. Vocês vão tirar as conclusões de vocês. Então, nós temos uma cena na UTI, onde o médico e a nutricionista vão passar uma visita multidisciplinar matinal para definirem as condutas. Eles estão, neste momento, frente ao leito do senhor José. O senhor José é um paciente de 48 anos que internou com quadro de influenza, complicado por sepse de causa pulmonar e insuficiência respiratória. Ele está entubado, sob ventilação mecânica, recebendo Propofol a 5 ml hora, noradrenalina 0,2 microgramas quilo minuto, mas ele tem parâmetros adequados de perfusão periférica, lactato normal, gasometria venosa com saturação venosa de oxigênio acima de 65%, um pH normal e uma diferença de bases de -2. O que acontece agora? Então, Aline, graças a Deus o seu José está melhorando, viu? O cara é jovem, né? Estava preocupado com isso. Então, agora que ele está bem, está com droga vasoativa estável, está melhorzinho e tal, está tomando Propofol, que tem um pouquinho de caloria, eu estava pensando em a gente não começar a dieta integral agora, não. Espera umas 24, 48 horas, porque time que está ganhando a gente não mexe. O que você acha? Não, doutor, eu acho que não. Mas por que não, Cadinho? Pessoal, eu estou achando que a Aline está com medo. Eu vou acionar a luz azul. Aline, você está com medo de iniciar uma dieta enterotrófica para esse paciente por causa das drogas vasoativas e do Propofol? Eu vou fazer o seguinte. Com licença, alma perdida. Eu não gosto muito de chegar perto porque a gente tem lá suas restrições. Eu vou acionar a memória da Aline em relação às diretrizes internacionais e nacionais. Aline, eu quero que você se lembre das diretrizes da Aspen, da Braspen, que mostram que você entrar neste momento com uma dieta enterotrófica vai apresentar inúmeras vantagens para o nosso paciente. Pense com carinho, Aline. Você é uma nutricionista de UTI que estuda. Você tem argumentos para discutir com o Dr. Paulo. Não diga não. Diga sim. Lembra tudo que você já estudou. Lembra da sua prática clínica. Aline, eu sei que ela vai fazer. Tenho certeza. Ela está se encaminhando para acionar o botãozinho da coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é uma gaúcha de alma carioca. A sua alma tem sotaque carioca. A gente pode viver da nossa arte no Rio de Janeiro. Esquece esse troço. Não discute. Você sempre pode acionar os últimos estudos. Fala assim, tudo bem, é não nutrir. Ele tem 40 e poucos anos, ele vai sobreviver. Deixa sem dieta, deixa quieto. Porque toda vez que o cérebro faz isso, ele faz... Você lembra do Serginho? Você ficou beijando para ver se o sapo virava príncipe? Cérebro. Ela diz que é o coração, mas foi cérebro. Ela que disse que valia a pena. Desculpa, alma perdida. Eu nem sei quem é Serginho. Sabe. Eu nunca ouvi falar. Sabe? Não. Você ficou... Eu nasci em Mococa, não lembro de nenhum Serginho. Eu não sei de nada. E você vai queimar no fogo do inferno por falar isso. Vai queimar no fogo do inferno, porque o nosso paciente
precisa dessa dieta. Mas tem o Efortrial, ela pode usar esse... Que Fortrial? Você já... Olha, eu vou encorajar a Aline. Eu vou apertar o botão da coragem. A luz verde. Coragem, Aline. Doutor Paulo, eu acho que seria muito benéfico para esse paciente se nós iniciássemos uma nutrição enteral trófica. Traria muitas vantagens para ele nesse momento. Mas agora? Sim, nesse momento. Por que, Aline? Me explica melhor isso. Doutor, eu posso mostrar umas evidências para o senhor? Deve. Empresta a mesa. Cérebro. Cérebro. Eu não sou mesa. Tá vendo o que você faz, alma perdida? Tá me Ela já está me confundindo. enxergando como uma mesa. Pelo amor de Deus. Ela tem alma. Vê se você se posiciona, se situa. Não é para você ficar na minha mesa. Você sabia que essa mesa é minha? É. Você dá licença, que eu não quero nenhuma alma aqui perto. Eu já tenho a minha, dá licença. Por favor, se afasta. Então, doutor Paulo, a gente sabe que o paciente, quando ele está na UTI, ele cursa com estabilidade hemodinâmica e que isso gera inúmeras alterações na circulação desse paciente. Porém, a gente tem critérios que nós podemos avaliar de forma dinâmica e proativa nesse paciente que norteiam e podem nos auxiliar a pensar no melhor momento para iniciar a terapia nutricional para esse paciente. Então, a gente vai avaliar pressão arterial desse paciente, o nível de droga vasoativa que ele está utilizando, se essa droga vasoativa ela está estável ou em doses decrescentes, se os níveis de lactato sérico desse paciente estão dentro da normalidade e também se ele apresenta um trato gastrointestinal funcionante. Outros parâmetros que é super importante a gente incluir na nossa avaliação, que são de fácil aplicabilidade à beira-leito com o nosso paciente, é a avaliação da microperfusão periférica. Então, eu posso avaliar tempo de enchimento capilar e ver se está com um tempo de enchimento menor que 15 segundos, saturação periférica de oxigênio e também scores de moteamento. De fato, a gente tem um estudo brasileiro que demonstra que a incorporação desses critérios de avaliação de perfusão tecidual no início, né, nessa fase mais crítica da doença aguda, eles estão associados com uma maior adequação e com um maior sucesso da terapia nutricional. E realmente a gente vê que o score de moteamento, quando ele foi mais alto nos primeiros dias, né, nas primeiras horas de internação na UTI, ele foi associado com uma dificuldade de progressão dessa dieta. Então, considerando que o nosso paciente ele apresenta esses critérios de estabilidade hemodinâmica e ele também já teve a sua ressuscitação volêmica realizada de forma adequada. Quando a gente olha para as diretrizes de prática clínica, a gente tem consenso entre elas que eu posso utilizar nutrição enteral precoce, ou seja, iniciada nas primeiras 24 a 48 horas após a admissão nesse paciente na UTI, visando uma redução de um hipercatabolismo e também de um catabolismo associado, né, da resposta inflamatória desse paciente. E esses dados todos foram compilados por uma revisão sistemática que avaliou todas essas diretrizes de prática clínica para o paciente que está na UTI. E, embora a gente tenha muitos dados ainda que não tenham uma qualidade de evidência tão alta, já se tem também uma revisão sistemática que comparou e demonstrou que a ingestão tardia de nutrientes para esse paciente na fase aguda, quando comparada com a nutrição enteral precoce, ela aumentou a mortalidade e ela também aumentou complicações infecciosas, mostrando os benefícios, então, de quando eu inicio uma nutrição enteral precoce, esse paciente vai ter melhores desfechos, reduzindo mortalidade e complicações infecciosas. Claro que, nesse momento, a gente precisa levar em consideração que a introdução e a progressão dessa dieta ela tem que ser feita de forma lenta. Então, eu vou, tanto em termos calóricos quanto em termos proteicos, a gente vai fazer essa evolução de forma lenta nesse paciente. E considerando essa fase aguda, onde o paciente cursa com inúmeras alterações metabólicas, a gente precisa levar em consideração o intestino desse paciente, porque ele vai estar cursando com uma hipoperfusão intestinal, ou seja, uma redução do fluxo sanguíneo, com uma redução de disponibilidade de oxigênio
oxigênio para o paciente nesse momento, que vai aumentar a permeabilidade desse intestino e também vai favorecer com que o paciente tenha mais dificuldade para a absorção desses nutrientes. E também ocorre, muitas vezes, translocação bacteriana. Junto com tudo isso, o paciente ainda está acontecendo, né, nesse metabolismo todo, um aumento da resistência à insulina, uma redução da síntese proteica, gerando todo esse hipercatabolismo para o nosso doente. Então, também se sabe que eu devo, sim, iniciar a nutrição enteral precoce, conforme as recomendações das diretrizes, mas eu vou iniciar essa nutrição enteral precoce com uma dieta trófica, né? Então, fornecendo aí para o nosso paciente em torno de 10 a 20 ml hora. Isso com o intuito de garantir a integridade e prevenir a permeabilidade desse intestino. E um ponto importante que a gente precisa levar em consideração nesse momento é monitorar a função desse intestino. E a gente já tem na literatura escórias disponíveis para que se faça a avaliação desse trato gastrointestinal. E aí pode vir a questão, né? Por que eu devo monitorar o trato gastrointestinal, né, a função desse intestino? Já se fala, há pelo menos 10 anos, existem dados na literatura demonstrando que a intolerância à nutrição enteral na primeira semana de internação na UTI, ela está associada a piores desfechos, como menor sobrevida desse paciente em 28 dias. E, de fato, isso também é evidenciado em um segundo estudo mais recente, que foi uma análise retrospectiva, que incluiu aproximadamente 16 mil pacientes e que demonstrou que, desse percentual de pacientes, 24% deles apresentaram intolerância à nutrição enteral nesses primeiros dias, principalmente entre o 3º e o 5º dia de início da terapia nutricional. O que os autores observaram também nesse estudo, que essa intolerância à nutrição enteral, ela foi associada, claro, a menor oferta calórica e proteica, mas também a piores desfechos para esse paciente. Então, ele teve uma maior mortalidade e tempo de internação, tanto na UTI quanto duração da ventilação mecânica prolongados. E o nosso paciente está usando droga vasoativa. E é muito comum a gente ficar com essa dúvida e se discute muito essa questão. Será que é possível eu administrar nutrição enteral frente a essa situação? E segundo as recomendações da Aspen e da Braspen, a gente tem e sabe que o uso de droga vasoativa, por si só, ele não é uma contraindicação para início da nutrição enteral, mas sim que eu devo ter um pouco de cautela ao administrar nutrição enteral para esse paciente. A gente precisa levar em consideração, é claro, a dose de droga vasoativa que esse paciente está recebendo, e aí, quando a gente pensa, existem alguns parâmetros que a gente pode considerar, ou seja, até 0,3 microgramas por quilo-minuto de droga vasoativa que esse paciente pode estar recebendo, pode ser aceitável que eu utilize nutrição enteral, mas eu não posso avaliar só isso, eu não posso levar em consideração só a dose de droga vasoativa que esse paciente está recebendo. Lembra de todos aqueles critérios que eu comentei, de estabilidade hemodinâmica, microperfusão periférica? Vou fazer essa avaliação global do paciente para definir se eu posso ou não iniciar a nutrição enteral nesse momento. E frente a um paciente que tem esses critérios de estabilidade, mas também está cursando com uso de droga vasoativa, a gente tem como uma sugestão prática a utilização de dietas oligoméricas que vão favorecer a absorção desses nutrientes devido a um menor consumo de oxigênio. E aí a gente também pode perguntar, né, por que a gente pensa em uma menor demanda para absorção, menor consumo de oxigênio quando se utiliza fórmulas oligoméricas? Primeiramente, a gente tem que considerar o conteúdo nutricional dessas fórmulas. Então, em relação a qual a quantidade e como é a composição nutricional dessa fórmula em relação à proteína hidrolisada do soro do leite e também triglicerídeos de cadeia média. Sabe-se que, em relação à proteína, os di e os tripeptídeos, eles são absorvidos de forma passiva no enterócito com a utilização de transportadores como o PEPT1, ou seja, essa cadeia de aminoácidos menores, ela demanda uma menor energia para a sua absorção. E já em relação ao TCM, quando a gente compara uma fórmula polimérica com a oligomérica ela tem um conteúdo, um percentual maior de TCM na sua composição, e o TCM também. Quando a gente olha ali para o intestino,
ele é absorvido de forma passiva, ou seja, sem a necessidade de uma lipólise complexa, de uma emulsificação para a sua absorção, direcionado para a circulação portal, e dentro do hepatócito ele não tem necessidade de utilização do ciclo da carnitina para transformar essa gordura, né, esse TCM, em energia. Então, se torna também uma fonte de energia mais rápida para esse doente. E, por último, mas não menos importante, o doutor comentaste que o paciente estava recebendo Propofol, que é uma fonte extra de calorias, e realmente a gente precisa dar muita atenção para esse paciente na vigência da administração de calorias não nutricionais, porque eu posso estar oferecendo para ele uma demanda extra de energia que pode extrapolar aquele meu cálculo inicial do que eu gostaria de fornecer como oferta calórica para esse paciente, e posso favorecer uma complicação que a gente não quer que aconteça nesse paciente, que é a hiperalimentação. Então, preciso levar em consideração que o Propofol ele é uma fonte de ácidos graxos, fornecendo ali em torno de 1,1 calorias por ml, e o paciente pode estar com necessidade também de realização de hemodiálise contínua, então, onde se tem a administração de citrato, que está associado com uma maior carga de carboidratos a esse paciente, fornecendo em torno de 3 calorias por grama. O nosso paciente está recebendo 5 ml hora de Propofol, então ele está recebendo 132 calorias em 24 horas. E outra recomendação importante das nossas sociedades é que os lipídios intravenosos, incluindo o Propofol, incluindo essas fontes não nutricionais, eles não devem exceder 1,5 gramas por quilo dia, e eu preciso adaptar a oferta desses lipídios à tolerância individual desse paciente. Como a alma dela pensa bem, né? Não é a alma que pensa, minha flor, é a cabeça, o cérebro. Nossa Senhora. Então, Entendeu? Aline, você me convenceu. O conhecimento empodera, né? Parabéns. Vamos começar, então, uma dieta oligomérica para ele aqui? Pode deixar, vou prescrever. Pessoal, eu estou sentindo que a Aline está muito alegre. Eu vou acionar a luz da alegria. Por quê? Aline... Aline estudou e ela teve argumentos para discutir com a equipe. E é isso que nós, nutricionistas, temos que fazer. Porque quando a gente vai discutir sem argumentação, o que acontece? O médico olha para a gente, não vamos entrar com a dieta. Mas se a gente sabe o que está falando, que é o que a Aline demonstrou, ele dá os parabéns. Por isso que a gente fala, vamos então estudar. Nutricionista, qualquer membro da equipe tem que estudar e ter argumento para isso. Parabéns, Aline. Muito bem. Então, seu José, a alma dela é uma maravilha. Você vai queimar no purgatório, minha querida. Muitos dias, você sabe que quando a gente morre, a gente tem um período para pagar no purgatório. Uns ficam 5 minutos, outros ficam 15 dias. Eu nem vou te contar quanto que eu acho que você ficaria pelos seus comentários. Alma, eu posso só fazer uma pergunta para a plateia primeiro, antes do seu comentário? Só isso, tá? Vai pensando no foguinho aí. Pessoal, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do desfecho desse caso? Quem ficou alegre, levanta a mão. Então eu vou levantar, eu vou acender a luz da alegria para vocês. Parabéns, pessoal! Parabéns! Vencemos! Pronto, alma perdida, você está com a palavra.
Então, a gente lembra que na UTI, o paciente com droga vasoativa, com sedação, isso não é um impeditivo à nutrição enteral. A gente também precisa lembrar, como a Aline e a Alma dela falaram, muito bem falado, é que o doente tem maior risco de intolerância à nutrição enteral, isso acontece em torno do 3º dia, e a gente tem que se antever a esses problemas, escolhendo a melhor fórmula e lidando com a situação clínica da primeira semana, que é sempre muito mais difícil para esses pacientes. Então, o que acontece depois com o seu José? Vamos lá. A gente tem um segundo momento dele, que é 6 dias depois da internação na UTI, ele já está melhor da insuficiência respiratória, estubado, ele ainda fazia ventilação não invasiva 3 vezes por dia, disfagia após a extubação, em tratamento com uma fono, mantendo uma fraqueza muscular considerável, foi desenvolvida durante o período de sepse, mas agora em regressão, porém uma regressão lenta. Ele ainda recebe dieta por sonda enteral, a velocidade da dieta foi mudada no dia anterior para que ela atingisse 100% das metas. Mas o Dr. Paulo chega na UTI e essa dieta está desligada. Vai lá. Caça uma confusão. Briga. Aline, você quer vir aqui, por favor? Pessoal, Eu estou muito louco, Aline. eu vou acionar a luz vermelha. Dá licença, Alma. Da raiva, porque eu estou sentindo o Dr. Paulo está com muita raiva. Você dessa sabe aquela dieta? situação. Esse cérebro me atrapalha às vezes. Fica falando na sua cabeça, né? É uma coisa horrível. Briga. Pergunta quem foi. Então, Briga. Aline, espera aqui. Lembra aquela dieta que a gente ligou ontem no paciente para 100% da meta? Pois é, 2 horas depois, ela foi desligada. E sabe qual é o pior? O pior é que eu não consigo achar em lugar nenhum do prontuário desse paciente por que isso aconteceu. Aí eu fui perguntar para a enfermeira, ela não sabe, para o médico plantonista não sabe, para a nutricionista plantonista não sabe. Você tem que saber. Não pode acontecer isso no nosso serviço. Que história é essa? Dá uma não conformidade neles. Não dá. Como é que a gente vai funcionar um serviço assim de MTN? O que você tem para me dizer? Doutor Paulo, infelizmente ontem, quando eu deixei o plantão, estava tudo certo. O paciente estava recebendo a dieta enteral na vazão correta, na velocidade certa. Eu realmente não sei o que aconteceu. Puxa vida. Bom, tudo bem. Pessoal, eu estou sentindo uma tristeza no Dr. Paulo. Estou com vontade de acender essa luz. Cérebro, não me despenteie, por favor. Eu estou em cena, né? Eu acho também que o fato dele não ter cabelo contribui. Eu acho que meu tento cérebro... agradá-lo e ele não coopera. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tentar acionar a memória dele de 2 coisas. Ele está triste por sua causa, você sabe, né? Ele queria ser diretor de teatro. Eu queria saber quando você que que Alma inventa. tem opinião, porque eu não lembro disso. Eu tenho presença de espírito. Eu não lembro de Alma ter opinião. Eu não lembro disso. Ele queria ser diretor de teatro. Você que cismou. Mestrado, doutorado. Ele está se arrasando na estatística. Mas ele é feliz. Está se arrasando. Mas ele vai ter título. Alma não tem. Que título que a Alma tem? Eu tenho Ela é uma vários. simples alma. E você é uma alma perdida. Ele queria ser diretor de teatro. Mas Ele ele estava com os projetinhos aí com a depois Nestlé. dele terminar o mestrado, Ele ele tava com os pode, no projetinhos. doutorado, Ah. ele pode ser um diretor de teatro, doutor, diretor de teatro. Nada impede. Ele tinha uns projetinhos com a Nestlé no Avante, ele ia gravar lá. Ele pode gravar depois, mas agora eu vou Aí acionar vocês a botam memória ele- dele. Você está querendo me atrapalhar. Ele está usando até o chat GPT Você para está querendo me atrapalhar. E nada vai me atrapalhar. Eu vou acionar a memória do Dr. Paulo para ele lembrar o quê? Da oferta proteica e da fraqueza adquirida na UTI. Lembra, Paulo? Aline, isso que dá a beber no dia anterior, entendeu?
De qualquer forma, você tem razão. A culpa não é sua. O que importa é a gente sentar junto e tentar entender o que está acontecendo. Só assim que a gente consegue melhorar o serviço. Tá? Então, vamos pensar em algumas coisas importantes. Por que a gente suspende dieta na terapia intensiva? Vamos pensar nisso. Então, quais são esses motivos que a gente tem na UTI? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte. Esse é um trabalho icônico de 1999, o autor dele está aqui sentado, que é o Ibranutri, que já mostrava naquela época que a permanência do paciente no hospital era um fator independente de desnutrição. Infelizmente, 21 anos depois, continua tudo exatamente igual. E a Isabel Correia mostrou nesse estudo, que é latino-americano, que realmente, em nível da América Latina, as coisas são exatamente iguais. Ou seja, o nível de desnutrição no hospital é muito grande, desnutrição severa é muito grande. O que é interessante é que um dos fatores importantíssimos disso é, independentemente, a permanência hospitalar. Então, por que estar dentro do hospital leva o paciente à desnutrição? Por nossa causa. Porque a gente não pensa na terapia nutricional de uma forma séria. E é isso o que acontece. Quais são as razões ou as situações que levam para a gente suspender uma dieta enteral dentro da UTI? Existem aquelas justificáveis. Por exemplo, quando o paciente tem complicações. Que complicações são essas? Ele tem complicações, por exemplo... Isso aqui voltou. Espera um pouquinho. Não volta. Não. Aqui, será? Não volta. Voltou. Muito bem. Complicações que são justificáveis. O paciente, por exemplo, pode ter uma paresia gástrica, pode ter uma disfunção intestinal generalizada, pode ter diarreia, pode ter alterações gastrointestinais graves, como obstrução, suboclusão. Tudo isso justifica, obviamente, suspender a nutrição enteral. Uma instabilidade hemodinâmica ou piora clínica, como a Aline própria disse, uma perda ou obstrução do acesso enteral temporariamente. Às vezes o paciente se recusa a receber a dieta enteral, isso pode acontecer. E, eventualmente, medicações que requerem pausas alimentares, você fica suspendendo a nutrição enteral, e isso prejudica o paciente. Mas há situações que são injustificáveis. Por exemplo, um jejum prolongado para exames e outros procedimentos. Então, ninguém pensa com uma cabeça, na realidade, de uma terapia nutricional, levando a terapia nutricional muito a sério. Então, deixa o paciente em jejum muito mais tempo, um tempo muito mais longo do que o necessário, para a dieta para banho, para a dieta para fisioterapia, que eu vejo que não tem sentido nenhum. A fisioterapeuta entra no quarto, desliga a dieta, trabalha com o paciente, liga a dieta e sai. Quer dizer, o estômago do paciente continua com a dieta do mesmo jeito. Para exames de imagem, às vezes o jejum do paciente é extremamente longo, ou seja, qualquer falha nesse processo, nessa etapa, leva realmente a uma piora e uma parada da nutrição enteral do paciente, seja uma falha na nutrição, uma falha na copa, uma falha na enfermagem, em qualquer ponto desse processo. E qual é o grande problema disso? Qual é a grande consequência? Um paciente como esse, que está abrindo uma janela anabólica, é um momento especial que ele precisa receber nutrientes. Porque o que acontece com o paciente na UTI? Esse é um trabalho da Sheppell, da Austrália, que é muito interessante, porque ela fez um estudo cinético com fenilalanina marcada em pacientes de terapia intensiva e pessoas normais, indivíduos saudáveis. E o que ela mostra, interessantemente, quando dá proteína marcada para esses dois grupos de pacientes, de indivíduos, na realidade, eles funcionam em termos de cinética proteica muito parecidamente, ou seja, a absorção de aminoácidos é muito parecida, a concentração plasmática é muito parecida, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico à esquerda, acima. Mas quando essa proteína chega na fibra muscular, o paciente de UTI tem 60% menos de capacidade de incorporar essa proteína na fibra muscular. Então, algo acontece nessa fibra muscular neste momento, que impede, neste momento, do paciente aproveitar a proteína. E este momento é um momento extremamente agudo da presença do paciente na UTI, porque é justamente o momento que a inflamação leva, na realidade, a célula do paciente a se proteger. Então, existe nessa situação, provavelmente, alguns acham que pode ser uma lesão mitocondrial, mas outros acham que é um mecanismo de defesa da mitocôndria, porque ela entra em hibernação para reduzir ao máximo a produção de ATP dentro da célula, para preservar a vida da célula. Entendeu? Então, neste momento, existe uma queda muito drástica de ATP também na célula muscular, e justamente a célula muscular não consegue, neste momento, aproveitar a proteína, que é justamente aquele momento que a Aline falou, que a gente tem que reduzir carga calórica e proteica do paciente. Mas tem um determinado momento, na realidade, que a proteína passa a ser extremamente importante. Por exemplo, nesse estudo japonês, que é um estudo observacional, com 131 pacientes graves com ventilação mecânica, eles subdividiram esses pacientes num grupo que tomava proteína a mais, ou seja, mais de 1 grama por quilo por dia, que chegou também no máximo 1,2, e um grupo que recebia menos de 1 grama por quilo por dia.
E o resultado final é que, na realidade, os pacientes que receberam mais proteína tiveram uma força muscular melhor na alta e conseguiram uma habilidade melhor para andar na alta do que os grupos que receberam uma proteína mais baixa. Ou seja, parece que é importante. Nesse outro estudo japonês, é um estudo também observacional, também retrospectivo, eles avaliaram quais foram os fatores que contribuíram para a aquisição de fraqueza muscular na UTI, porque eles tiveram um índice de 43% de fraqueza muscular. E para vocês entenderem os fatores, eu selecionei aqui em vermelho para nós os mais importantes nesse momento. A oferta calórico-proteica fez uma grande diferença para o paciente desenvolver ou não fraqueza muscular. Vocês percebem que os que não desenvolveram fraqueza muscular tiveram uma oferta calórica e proteica muito maior do que aqueles que desenvolveram fraqueza muscular. Então, dependendo do momento metabólico do paciente, quando começa a se abrir uma janela anabólica, e você percebe isso pela carga metabólica do paciente, pelo grau de inflamação, é o momento da gente realmente começar a replenar esse paciente de nutrientes, proteína e caloria também. Então, mais ou menos o que a gente faz é reduzir a carga proteica nos primeiros dias, que segundo alguns autores até o 3º ou 4º dia, segundo outros até o 7º dia. A partir daí você aumenta a carga proteica para o que dizem as diretrizes, entre 1,3 e 1,5, e a partir daí você começa a tatear a sua carga proteica de acordo com o seu paciente. Aí entra a importância de você avaliar a composição corpórea do paciente, massa muscular, funcionalidade, você vai tateando essa carga proteica à medida que o paciente mostra que ele precisa menos ou precisa mais. Tá? Então, todo um arcabouço aí metabólico de laboratório e de exames, de imagem, exames funcionais, vão orientar você para quanto de proteína esse paciente precisa receber nessa fase mais importante e mais crítica da reabilitação. E é isso. Obrigado. A alma dele pensa bem também, né? A alma dele pensa bem também. O cérebro dele pensa bem, a alma não pensa. Você é difícil, né, de entender. Mas, assim, tudo bem, eu respondo quantas vezes foram necessárias. Eu sou uma pessoa paciente. Você é um Fica cérebro, tranquila. você é uma pessoa. Cérebro paciente, uma nova modalidade a ser estudada pela neurociência. O cérebro Agora, é mococa. É que mococa, existem pessoas especiais. Todos que nascem lá são especiais, e eu sou uma delas. Deixa eu perguntar para a plateia, por favor. Por favor. Eu queria perguntar para a plateia o que vocês acharam do desfecho deste caso. Nós tivemos uma interrupção da dieta da UTI por vários motivos que foram descritos aqui pelo Dr. Paulo, que deixou a Aline muito chateada. O que vocês acharam? Qual foi a emoção que vocês sentiram? Foi de tristeza ou foi de alegria? Se foi de tristeza, vocês levantem a mão, por favor. Todo mundo ficou triste. Eu também fiquei triste. Então, eu vou acender a luz da tristeza. Porque nesse momento, dá uma sensação ruim na gente. A gente lembra dos indicadores de qualidade, como eles fazem falta, como a gente não gosta de fazer, mas como eles são importantes nesse momento. Se eles existem, talvez ajudem muito. E a interação entre a equipe. Mas vamos seguir em frente. Olha, Aline, desculpe, eu acabei de lembrar, eu tomei Rivotril ontem. Eu acho que eu errei o número de gota, meu cérebro não está funcionando direito. Dose não Nossa, estava tá bem é o que eu usada. sempre barulho digo. aqui na minha cabeça que eu não sei por que é, desculpa. É o que eu sempre digo, o cérebro não está funcionando bem. O cérebro não funciona quando a alma... Existe um ditado muito interessante. Aliás, não é um ditado, é uma poesia de Fernando Pessoa, que é assim: tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito válido para você. Tá, minha querida? Então, você pode fechar o caso. Posso? Pode. Ele podia estar sendo diretor de teatro e ela na praia no Rio de Janeiro. Isso. E eles iam viver do quê? Da arte. Da arte. Só para eu saber, né? Iam vender picolé na praia, a Aline ia vender sanduíche e ele picolé. Excelente ideia sua. Excelente. Vamos lá. A gente segue com o José. O José agora está bem melhor. Não tem mais necessidade de VNI. Ele está recuperado da disfagia e sem o acesso enteral, começando a dieta oral. A fraqueza muscular começa a mostrar sinais de melhora, mas ela ainda está presente. E ele está de alta para o andar. Oh. Ai, meu Deus, esse doutor Paulo está me preocupando. Ele está triste novamente. Então, pessoal, eu vou acionar a luz rosa. Imagina ele, diretor de teatro, ele fica assim. Olha a expressão de tristeza. É porque você não deixou ele ser diretor de teatro, ele está se arrasando na estatística. É. Ele está apelando para o chat GPT, está se ferrando. Mas ele vai ser doutor. Você, como alma, só vai queimar no purgatório. A diferença é essa. Gente, é duro, viu? Nossa, às vezes a cabeça não funciona. Nossa Senhora. Aline, eu estou meio preocupado. Triste mesmo, sabe? Porque o seu José, que saiu da UTI, que está super bem agora, uma janela anabólica imensa, entendeu? Não está comendo nada. Ele está comendo metade do que ele comia na UTI, quando a gente dava nutrição interal para ele. Não tem apetite, não gosta da comida, e eu não sei mais o que fazer. Na realidade, estou pensando ali em falar com a copa, sei lá, com a cozinha, para melhorar o cardápio dele, melhorar a dieta, porque ninguém gosta de comida de hospital, né? Ou pedir para trazer comida de fora, da casa dele, do restaurante, porque assim não dá. Não dá. No momento que ele mais precisa de nutrição, é o momento que ele come menos. Como é que a gente vai fazer isso? Vai jogar abaixo. Aline, esquece esse babado. Vai por mim. Esse negócio de TNO é um saco, tem que fazer relatório, ninguém quer pagar. É um horror. Então, assim, deixa para lá, diz que você vai fazer qualquer coisa, praia, Mengo, a tua alma é carioca, pensa nisso, a gente devia estar na praia. Ela saiu da mesa, eu vou para lá. Pensa nisso, esquece TNO. Tem que fazer relatório, pagamento, não briga por essa causa, esquece isso. Melhor, melhor. Vai comigo que você vai bem. Aline, nutricionista, não tem que pensar em dinheiro. Tem que pensar no estado nutricional do seu paciente. O que é mais importante? É porque a alma não lê artigo científico. Ainda bem que cérebro lê. Porque a literatura está recheada de artigo científico mostrando que o suplemento nutricional oral reduz tempo de internação. O paciente fica menos tempo internado, reduz mortalidade. Aliás, é um spoiler da minha aula. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Você saiu da mesa, né? Você, por favor, você dá licença, que essa mesa tem dona? Não mexa nos meus controles. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o suplemento nutricional oral, ele tem custo-benefício. Você investe na compra do suplemento e tem o benefício para o seu paciente. Vocês sabiam que na Europa e nos Estados Unidos, a terapia nutricional oral, ela é muito prescrita para os pacientes, ao contrário aqui do Brasil, Alma? Porque no Brasil, o que acontece? As pessoas utilizam muito mais a enteral, espera o paciente ficar desnutrido para depois passar a nutrição enteral. Você concorda com isso, Alma?
A gente tem que concordar. Ah, claro, De você corpo e concorda alma. com qualquer coisa que te interesse. Mas a terapia nutricional oral deve ser a primeira terapia que a gente institui para o nosso paciente, depois da triagem e da avaliação do estado nutricional. E o nutricionista é responsável por isso. Então, Aline, pense no que você vai fazer, porque é prioridade para o nutricionista indicar a melhor terapia para o seu paciente, junto com a equipe multiprofissional. E qualquer membro da equipe pode indicar o suplemento nutricional oral, mas principalmente quem? O nutricionista. E você vem me falar de dinheiro, Alma. Você vai passar o resto da sua vida no purgatório. Não vai ter fogo que consuma você. Tem que fazer relatório. Qual que é o problema de fazer um relatório? O que você prefere? Ela tem aula de pilates. Que tem aula de pilates? Aula de pilates é 1 hora. O Relatório. tamanho dela, olha o tamanho Que dela. tamanho dela? Faz Menina, é um pilates. palito, nem precisa fazer pilates. Você tem que pensar o seguinte, relatório você deixa no computador, muda o nome do paciente e pronto, imprime e manda. Que é isso? Parece que não sabe. Tu tá espertinho. Eu que estava, lógico. Tem que otimizar seu tempo. O que é mais importante? O estado nutricional do seu paciente? Você quer que ele fique internado, fica com uma lesão por pressão, vai para a UTI, gasta mais antibiótico, fica 3 vezes mais caro? É isso que você quer, alma perdida? Ela é uma pessoa só, não vai fazer diferença. Claro na que faz briga. diferença. Uma gota no oceano faz diferença. Agora você está virando a alma aí, que essa coisa. Eu não estou virando alma, não. Alma é você, e perdida. Essa coisa da esperança está meio no coração. Não. É que cérebro também tem lá o seu coração, né? Só quando é o Serginho. Que Aí, Serginho? dedinho podre do esse Serginho. Serginho é uma que tá. lenda sua. Você está plantando isso no coração da Aline. Ela tem que ser racional. O paciente está ali, ele precisa da nutricionista e precisa do suplemento nutricional oral. E ponto final. Aline, sabe o que está passando na sua cabeça? Eu até imagino. Sabe o que é melhor para isso? Eletrochoque. Dá uma queimada nesse cérebro, entendeu? Desorganizar, Muita informação ao fazer mesmo um tempo. reboot. Ninguém tem culpa que o cérebro é hiperativo, gente. Gente, Ela quer ir para o Pilates. que pilates? Ela pode fazer pilates no sábado e no domingo. Não funciona. Claro que funciona. Só se for no Rio de Janeiro que não funciona, porque aqui em São Paulo funciona, tem mococa, funciona de fim de semana. Deixa eu dar minha aula, Alma, por favor. Eu vou explicar para vocês com evidências por que eu sugiro para a Aline indicar o suplemento nutricional oral. Vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o cenário que o nosso... Dá licença, sai da minha mesa. Ai, meu Deus. Eu estou desde que eu cheguei aqui querendo apertar um botãozinho Mas desse. não pode apertar botão. Quem comanda essa mesa sou eu. Você não entendeu ainda Só um. que a alma nasceu para o purgatório? As boas, as ruins? Não atrapalhe meu raciocínio, por favor. Quando o paciente fica muito tempo na UTI, ele pode ter um comprometimento tanto físico, cognitivo e emocional em longo prazo. E isso acaba afetando não só os pacientes, como também os seus familiares. E uma coisa que eu quero lembrar para vocês, o cuidado do paciente na UTI não termina com a alta dele. Aliás, vocês já repararam que quando o paciente sai de alta da UTI, ele deixa de fazer fisioterapia, ele toma 1/3 dos medicamentos. É uma coisa difícil da gente explicar. E os cuidados integrados após a transição são fundamentais. Queria lembrar isso para vocês. E muitos pacientes, quando estão na UTI, eles não atingem a necessidade proteica, especialmente na primeira semana. E quais são as consequências? Um período muito acelerado de perda muscular.
que vai levar o quê? O risco de fraqueza muscular da UTI e também a sarcopenia. Com isso, 50% dos pacientes críticos vão apresentar desfechos negativos, como aumento da duração da ventilação mecânica, maior tempo de internação, menor mobilidade, menor função física, e isso vai afetar a qualidade de vida deles, além do aumento da mortalidade. E esse paciente, ele teve a indicação da transição da terapia nutricional enteral para a nutrição oral, que é muito indicado quando tem o período de pós-extubação. Por quê? Se a gente deixar ele só com a dieta via oral, quais são as barreiras para a aceitação da dieta via oral na UTI? Vamos conversar um pouco sobre isso. Falta de apetite, saciedade precoce, alteração do paladar e náuseas e vômitos. Estudos mostram que as necessidades calóricas que eles conseguem atingir são cerca de 47%. E as proteicas, em torno de 27%. Então, pessoal, impossível você deixar na UTI um paciente com dieta via oral pós-extubação. É impossível. Aqui é uma revisão sistemática e meta-análise que envolveu 8 estudos que fez adequação de energia e proteína e quais foram as barreiras para as vias de alimentação. Então, a adequação energética variou de 52 a 102 e a proteica 63 a 86. E as vias de alimentação preferenciais foram ou a enteral ou a associação da enteral com a via oral, que foi a que mais atingiu as necessidades nesse grupo. E a maior barreira foi a remoção da sonda nasoenteral, que foi inadvertidamente. E esse outro estudo mostrou as barreiras para a ingestão oral quando o paciente sobrevivente da UTI vai de alta hospitalar. Porque esse paciente está sendo programada a alta hospitalar dele. Vamos pensar. Falta de apetite é o mais comum. Ela pode se estender por um período de 3 meses. Vocês sabiam disso? 3 meses após a saída da UTI. Dificuldade de mastigação ou deglutição, alterações no paladar ou aversões alimentares, sintomas gastrointestinais, alterações na saciedade e sintomas depressivos, além de falta de acesso a alimentos. Então, esse paciente não nasceu para ficar com dieta via oral, porque nós já sabemos que ele não vai atingir a meta preconizada. Então, se a gente for olhar aqui, na fase pós-UTI, um paciente que tem fraqueza muscular e sarcopenia, nós temos que pensar no quê? Numa fisioterapia e também na presença de uma oferta de um suplemento nutricional oral hiperproteico para ele. Essa seria a sugestão que eu daria para a Aline, para este paciente. O que a literatura fala? Que a suplementação nutricional oral para esses pacientes é a estratégia preferencial. E, principalmente, se você usar proteína do soro do leite. Seria uma excelente ideia para esses pacientes. Agora, o Dr. Paulo está muito preocupado se deixa o paciente trazer alimentos de casa, que ele não gosta da comida do hospital. Isso é um ponto comum que nós, nutricionistas, temos. Mas hoje nós temos uma ferramenta que é a gastronomia hospitalar.
E eu não acho uma boa ideia trazer alimentos de fora. Por quê? A gente não consegue garantir as condições higiênico-sanitárias. Quando que a gente autoriza isso? Quando o paciente realmente não come nada. Ele não consegue mesmo aceitar a comida hospitalar. Tem um hábito totalmente diferente. Mas é difícil você garantir isso, porque aqui no meu hospital, no HC, por exemplo, o paciente pega trem, pega ônibus, pega metrô, o familiar faz a comida 3 horas da manhã, chega lá 11 horas da manhã. Como que eu vou garantir a condição higiênico-sanitária disso? É muito difícil. Então, a gastronomia hospitalar veio cobrir esse problema. E no hospital da Aline e do Dr. Paulo, nós temos essa facilidade. E nós temos que lembrar que nós podemos fazer isso também quando a gente usa o suplemento nutricional oral hiperproteico. Você pode acrescentar ele numa sopa, desde que ele não seja submetido à cocção, tem que ser colocado depois de pronta, no caldo de feijão, numa preparação que tenha molho, que você acrescente depois, em forma de sorvete. Você pode acrescentar cacau para você melhorar a palatabilidade. Você pode acrescentar no mingau. Por quê? O grande desafio do paciente, do nutricionista, prescrever o suplemento nutricional oral, qual é? A adesão do paciente para ele aceitar. Um dos grandes desafios é o sabor. Então, nós temos que variar o sabor e fazer opções para que ele consiga aceitar e ter uma boa adesão. E isso compete ao profissional nutricionista. E nós temos meios para fazer isso dentro do hospital e, principalmente, quando ele vai para o seu domicílio. E assim, por exemplo, tem Festival do Morango, então vamos pedir para ele comprar só de morango. Pelo amor de Deus, ele não vai aguentar. Ele vai tomar 2 dias, no 3º dia ele vai jogar e você. Então, a gente tem que pensar. Outra coisa, nós temos suplementos hoje que têm uma densidade calórica maior e um volume menor. Será que não é uma boa opção para o seu paciente? E nunca prescrevam perto das grandes refeições. O que a gente quer é que eles aumentem a ingestão dietética. Suplemento a gente prescreve, claro, depende do estado nutricional, mas a aceitação alimentar entre 70% e 80%, para complementar a ingestão dietética desse paciente. Então, se você coloca na hora do almoço, a não ser que você vai colocar num alimento, você faz com que ele deixe de se alimentar. Então, lembre-se disso, cuidado com os horários. E o mais importante, quando você prescreve um suplemento, você tem que explicar para o paciente por que ele precisa disso. Qual que é o objetivo? Será que seu paciente sabe por que ele está tomando isso? E por que ele vai para casa com isso? Se ele não souber, ele não vai fazer. Então, quando eu prescrevo um suplemento, eu prescrevo como um medicamento. Eu falo para o paciente, quando você tem dor, você toma remédio para dor? Ah, tomo, né? Porque senão ninguém merece, né, Carol? Então, o senhor vai tomar um suplemento. E tem que tomar 2 vezes ao dia, no horário tal e tal. O senhor toma antibiótico? Tomo. Suspende algum horário? Não, não pode, né, Carol? Então, o suplemento é tratamento. Também não pode suspender o horário. Então, lembrem-se disso. As empresas, elas nos fornecem receitas muito interessantes. Elas têm livro de receitas que elas nos fornecem. Então, claro que vai depender do nível sociocultural do paciente, da condição socioeconômica, se ele tem disfagia ou não, mas nós temos uma diversidade de receitas. Então, nós podemos orientar para ele fazer no seu domicílio e até mesmo dentro do hospital. Então, isso nos auxilia muito. Não deixem de aproveitar essa oportunidade que nós temos. Isso faz com que o nosso paciente aumente a sua ingestão dietética.
E, além disso, Alma, essa é para você. O suplemento oral reduz o custo, reduz a permanência hospitalar, aqui são várias meta-análises, reduz as internações e reduz as complicações. Então, o que eu sugiro para a Aline? Que na alta hospitalar ele faça o uso do suplemento nutricional oral por um período mínimo de 30 dias, associado, por causa da sarcopenia, com acompanhamento com fisioterapia em nível ambulatorial. Muito obrigada. Doutor Paulo. Aline, então, vamos fazer uma coisa? Eu vou liberar para ele umas esfirras do Arábia e uma massinha do Capim Santo, pode ser? Tudo bem? Doutor Paulo, eu estava lembrando aqui e trazendo algumas recomendações, e o paciente que foi vítima de sepse, como o seu José, ele fica inapetente, e aos poucos esse apetite vai voltando ao normal. Nós podemos, nesse momento, fazer o que há de mais efetivo para ele, que é iniciar uma terapia nutricional oral com suplementos que aliem alto teor nutricional e uma carga maior proteica em baixo volume. E também fazer e utilizar de estratégias para fazer com que esse paciente aceite melhor essa nutrição oral. Se você acha, tudo bem. Deixo para você, pode prescrever. Pode deixar, vou prescrever. Mas é teimosa essa Olha, Aline, vai perder a aula de pilates no relatório. Ai, meu Deus, essa aula de pilates só no Rio de Janeiro, pessoal, não tem. É verdade isso, Ricardo? Lá não tem aula de final de semana? Praia. Aline, estou muito alegre com a sua resposta de você convencer o Dr. Paulo. Nada de massinha na Arábia. Aliás, eu não sei de onde você tirou essa ideia e eu fingi que não ouvi o que você falou. Então, eu vou ligar a luz da alegria, porque eu fiquei muito alegre. Muito alegre, Paulo, porque nada de ficar pedindo comida em restaurante. O paciente tem que ter comida feita em casa, tá? Aline, Isso. está quase na hora de dormir, o cérebro não para de falar. Não para. Vou ter que tomar Rivotril de novo. Eu entendeu? acho. Tu prescreve uma dose para mim Vou também. prescrever, vou dar umas gotinhas. pra você Isso. também. Olha, se quiser marcar a consulta comigo, depois eu deixo o número. Mas eu já vou avisando que é muito cara, tá? Eu falei desde o início que a culpa era sempre dela. A culpa nunca foi minha e esse paciente está sendo muito bem conduzido. Aliás, plateia, qual a emoção que vocês sentiram agora, depois do desfecho desse caso? Quem sentiu alegria, levanta a mão. Vou ligar a luz da alegria para vocês, perdedores. Plateia maravilhosa, vocês são maravilhosos! Maravilhosos! Vocês estudam, vocês sabem o que falam. Eu adoro gente assim. Adoro! Gente que pensa. Gente, ela está imperativa mesmo. Para de falar de mim, Valéria! São Você não tem outro assunto? 30 anos, eu nunca te vi tremer, hoje eu vi. Eu não tô tremendo, Valéria. De onde você tirou Tava isso? tremendo, foi coisa. 30 anos que eu te conheço, Carol. Valéria, ela tá se aproveitando que a gente é amiga há 30 anos para falar mal de mim e tudo que ela não falou em 30 anos. Valéria, que é isso? Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, Valéria, dá para fechar o caso?
Dá. Bom, a gente agradece muito a presença de vocês, a gente sempre tenta com o Tribunal, é um esforço enorme do time de marketing da Nestlé, com todo o time que sempre está aqui com a gente, para trazer a informação de uma forma lúdica, para que a gente também tenha um pouquinho de diversão frente ao nosso cenário, que às vezes é esse mesmo, de passar raiva, passar alegria, passar tristeza, mas como a gente pode manejar um paciente com todos os seus problemas, desde que ele tem sepse, pode ter disfunção gastrointestinal, tem sedação, tem ventilação mecânica, a gente tem que persistir na nutrição. Tem que ficar em cima dos indicadores de qualidade, as suspensões da terapia nutricional são extremamente frequentes. Na maioria das vezes, não existe um motivo para essa suspensão, ninguém sabe dizer por que foi suspenso. Então, a gente tem que otimizar esse cenário de oferta de terapia nutricional. O desmame com a terapia nutricional oral, de fato, a gente tem que persistir. Às vezes, a gente tem dificuldade de padronização, reembolso, etc. Mas é, de fato, algo que o paciente se beneficia muito e se beneficia demais a longo prazo. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, eu gostaria de agradecer a Nestlé Health Science. A gente ainda tem tempo para alguma pergunta? A gente tem um tempinho para duas perguntas. E, pessoal, ainda temos o sorteio. Temos o sorteio, só para quem estiver aqui. Sustenta. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente quer agradecer quem está assistindo online. Nós tivemos mais de 4.400 inscrições online. Uma pergunta, um sucesso. Microfone desse lado, por favor. 1317. Alguém quis fazer uma pergunta? Alguém pediu o microfone? Pô. Não pediu? Não. Então, Mariana? Paulo. Microfone chegou. Seu rebelde. Uma pergunta, a moça de cinza. Seu rebelde. Não, ela não quer fazer pergunta. Não quer pergunta? Então, pessoal, Quer sortear. o canhoto para o sorteio, todo mundo colocou? Todo mundo colocou? Não? Pessoal da agência, hora de pegar o canhoto. Pessoal, enquanto a gente faz a coleta do canhoto, pensa só, nós estamos no teatro, um mega teatro, e nós estamos com grandes profissionais. Sabe quando a gente está no teatro, que o artista pede para tirar uma foto, todo mundo com a lanterna do celular ligada, e todo mundo no palco? É isso que a gente vai fazer agora, pessoal, pode ser? Todo mundo ligando a lanterna do celular, por favor, e a gente vai poder prestigiar uma foto com os nossos queridos artistas. Nossa! Isso, vamos. Vem, pessoal. Vem pra cá. A gente, O que a gente vai fazer? se ficar de pé, não pega? Pega? Porque aí o joelho... Pessoal, todo mundo de pé. Levantem, eu quero ver fiquem de vocês pé. na foto. A gente quer vocês também. Exatamente. Aí a gente levanta? Não. Ótimo, e todo mundo com o braço lá em cima com o celular. Será que tem que apagar a luz para ficar melhor? Deixa o jeito que tá. Viu? Se apagar a luz, fica melhor?